Olá, bem-vindos a mais um talk show. Antes de apresentar meu entrevistado, vamos falar da Fernanda Mota, das obras dela que estão aqui no fundo. Produção? Aê! Fê Mota é uma artista plástica formada pela Escola Pan-Americana de Arte e Design. Pinta desde 1998, tem voltado seu trabalho para o contemporâneo. Participa de shows de jazz, fazendo performance, pintando os grandes jazzistas cujas músicas estão sendo tocadas durante o show. Apresenta-se uma vez por mês no Parque da Aclimação, aqui em São Paulo, junto com a Big Band Guitarra Leão. Mais trabalhos dela você encontra no site femota.com.br ou pode também tentar entrar em contato com ela por contato@femota.com.br. Ela, no momento, está, se eu não me engano, em Nova Orleans. Parece que está tendo um festival lá. Ela postou umas fotos no Facebook, fazendo, inclusive, as obras. Ela sentada lá com a tela na frente, reproduzindo, né, pintando os jazzistas. Ficou muito bacana. E hoje eu tenho aqui, do meu lado, o Dr. Marcos Fernandes, médico veterinário, homeopata, psicanalista, e a gente vai falar de tudo um pouco hoje. Bem-vindo, Dr. Marcos. Muito obrigado, Célia, pelo convite. Eu agradeço e parabéns pelo seu programa. Obrigada, obrigada. É uma pauta diferente e vai estar por aqui com certeza. Médico veterinário e depois se especializou em veterinária homeopática, né? Em homeopatia para animais. Exatamente. Como é que é isso? Funciona mesmo? Funciona. Na verdade, eu já era veterinário há 8 anos. Eu tinha uma doença de pele. Eu tinha uma coceira muito grande nas mãos. Eu conheci a homeopatia como paciente. E eu fiquei tão impressionado com a minha cura, porque eu sofri 10 anos com essa doença. E a homeopatia me curou em 90 dias. Nossa! Eu fiquei tão impressionado com a minha cura que eu perguntei assim para a médica: a senhora dá curso? Ela falou: dou. No dia seguinte eu estava matriculado Olha que no legal. curso dela. Né? Isso foi em 99, 2000. Aí a minha vida mudou, né? Foi um divisor de águas a homeopatia. Passei a ser veterinário homeopata e hoje, né, é uma das especialidades que eu atuo muito no meu consultório, que é a homeopatia veterinária. Os animais respondem melhor do que o ser humano? Respondem, excelente pergunta, sem dúvida. Porque o homem tem barreiras, né? Tem preconceitos, tem falsas ideias, né? O animal não. O animal não tem essa crítica, especialmente essa crítica negativa, né? Ele nem sabe o que ele está tomando. E por isso, aliás, das críticas que se faz à homeopatia é que a homeopatia tem um efeito placebo, um efeito psicológico, né? Mas que efeito placebo um passarinho, um jabuti, um cachorro, um gato teria? Né? Ele não nem sabe o que ele está tomando. Acha que é um alimento, alguma coisa, né? Uma aguinha ali, né? Quase não tem gosto de nada, né? Difícil é dar para eles, né? Por exemplo, um gato, para você conseguir dar em gotinha, não é nada fácil, né? Eu utilizo a borrifação. Eu pego o remédio homeopático, diluo, coloco no borrifador e espalha no ambiente. O animal inala e aí ele se beneficia da ação medicamentosa. Que legal. A mesma coisa, por exemplo, tem outras substâncias, né? Mas aí já... Eu sempre relutei um pouco até em usar o catnip, né? Que também tem uma ação que faz com que o gato fique feliz, né? Isso. Eu falo, gente, eu não sei se eu ponho... Eu não sei, eu acho que deu mais resultado com os meus gatos caroço de azeitona. Uhum. Eu não sei por quê. Eles adoram caroço de azeitona. Comeu azeitona, caiu o caroço no chão, eles se esfregam mais naquilo do que no bichinho que está com catnip. Por quê? Célia, gato é um animal interessante. Para você ter uma gato ideia... é um bicho estranho, né? É um bicho estranho. Nós temos 20 milhões de células olfativas no nariz. O gato tem 200 milhões. Então, mais do que o cachorro? Não, é igual. Tá ali. O cão e o gato, eles têm essa grande capacidade olfativa. Então, eles têm 10 vezes uma capacidade maior que a gente de sentir o olfato. Só que o gato tem uma particularidade. Você falou que o gato é estranho, né? O gato, ele tem umas células na boca em que o cheiro que ele sente se transforma em paladar. Por exemplo, se você está fritando um bife gostoso lá no seu apartamento, o seu gato está sentindo o gosto do bife. Tadinho ainda que ele dele. não tenha acesso ao bife, ele está sentindo o gosto. Então, o odor se transforma em paladar. Eles são engraçados, os meus gatos. Às vezes eu estou temperando carne, alguma coisa assim, frango, eles vêm pedir. Se eu der cru, eles não querem. Eu tenho a impressão de que eles querem com o tempero.
Porque, eu não sei, porque eu dou cru, eles olham pro negócio, olham pra minha cara, tipo, é isso que eu tô sentindo o cheiro, né? Talvez porque o tempero aumente a palatabilidade, né? O gato, os animais têm isso, né? A gastronomia é um prazer para o homem. Por que não é para o animal? Tanto é que alguns ficam obesos, né? Isso. Que vão comendo de tudo, são dragas, né? Exatamente. Tanto que eu preconizo a alimentação natural, as dietas caseiras, né? Então, os meus clientes há 10 anos, eles não comem rações comerciais. Eles comem dietas caseiras feitas especificamente para aquele animal. Então, eu pego o animal de acordo com o peso, a idade, o sexo, a atividade física e faço uma dieta caseira num programa de computador específico. É uma dieta balanceada e o animal se farta dessa dieta e tem saúde, não tem problema de pele. A alimentação natural ela é muito melhor do que a alimentação todos nós, né? industrializada. Para os animais e para a gente, né? E você fez um paralelo fantástico, é isso mesmo. Veja pra gente o quanto uma alimentação mais natural nos torna saudáveis, em detrimento da alimentação industrializada. E tem animal que também não tem, por exemplo, a tendência a engordar. A minha cadela é uma vira-lata e eu falo assim, gente, daqui a pouquinho ela vai começar a engordar. Às vezes ela já está com 6, 7 anos. Porque ela quer beliscar tudo que a gente comer. Então, às vezes você dá um tequinho de pão e ela fica olhando, né? Eu quero mais. Só que eu acho que também a genética dela, né, não deixa que ela engorde, porque ela tem até cinturinha. Não favorece a genética. Né? Então ela tá lá magrinha, bonitinha, tá, e eu engordando, né? Não tem jeito. Mas aí trocar com ela. Entra o Marcos, psicanalista, que fala da fome emocional. Ou seja, na verdade, às vezes é uma ansiedade que o animal tem, é um processo carencial emocional que faz com que ele coma. É assim com a gente, né? Não é assim com o doce, o chocolate, né? Você não come por necessidade, você come por compulsão, né? É porque o senhor não tem TPM, porque senão o senhor ia ver que às vezes você tem a necessidade, eu quero um chocolate pronto, entendeu? Então vamos corrigir, com exceção das mulheres que têm TPM, o resto é compulsão. Não, às vezes o organismo parece que pede, eu quero um salgado, eu quero um doce, talvez o organismo esteja ali precisando. Isso pode ser psíquico também, não. Tem gente que abusa, que claro, é chocolatra, tem que ter todo dia. Eu tive um chefe que era assim, queria qualquer coisa dele, era só pôr um chocolatinho na mesa, na nossa mesa em cima, que ele ficava parado olhando. Aí você falava, então, mas a gente precisa daquele formulário assim, assim, porque precisa liberar um não sei o que, não sei o que. Ele, tá, tudo bem. Ele te dava o formulário em troca daquele chocolate. Ele era bem isso. Célia, é o caminho do meio. Hipócrates, que é o pai da medicina, ele dizia que a diferença do remédio e do veneno é só a dose. Tudo é remédio e tudo é veneno, depende da forma que você usa. É normal comer um chocolate, não é normal comer uma caixa de chocolate. Eu sou normal. assim tô brincando. Assim são os cães. Aliás, nessa teoria da psicanálise que eu pratico, eu vejo que os animais eles captam dos seus donos as suas carências. Por exemplo, eu imagino que o dono tem um fio ligado com o cachorro, né? A gente tem um fio ligado. Tudo que você sente, todos os sentimentos, as emoções, as angústias, as tristezas, as depressões, o animal sente e somatiza no corpo em forma de doença. Para ele. Para ele. Então, por isso que falam muitas vezes que o animal ele puxa a carga energética negativa para ele. Perfeito. Dizem que o gato tem muito disso, né? Que onde ele deita, geralmente... Há anos que meus gatos dormem na cama comigo e todos assim, às vezes tem 2, 3 em cima. Não lembro deles ficarem doentes especificamente, né? É diferente. O cão, ele capta isso e somatiza. O gato, ele capta e não somatiza. Ele transmuta. Ele transmuta, ele libera. Ele libera. Tá. Então não tem perigo nenhum, por exemplo, dos gatos? Não. Normalmente não. Pelo menos o que a gente observa. Por isso é aquela história, o gato tem 7 vidas, o gato é mais resistente. E olha, eu trabalho com consultório há 23 anos. Os animais, os gatos não adoecem, muito raro. O que a gente atende é cachorro. O cachorro adoece muito em função dos desequilíbrios do dono, que nós hoje chamamos de tutor, né? Porque você é dono da sua casa, do seu carro, mas de um ser vivo, um ser ciente que tem dor de alma, comprovadamente pela ciência. Comprovadamente agora, né? Há algum tempo atrás. Então nós tutelamos os animais, nós somos os tutores deles, né? É uma nova forma de ver os animais de estimação. Né? E entrando na psicanálise, então,
o animal ele vai refletir um comportamento nosso. Isso. Por exemplo, se eu chego em casa muito agitada, os animais vão estar agitados por isso. E quando você não tem muita agitação, os animais também são agitados. Pode ser comportamento deles mesmo, não é uma coisa de refletir da gente? Quando eu era estudante, eu estagiei com um veterinário em Curitiba, que eu nunca esqueci de uma frase que ele falou. Ele dizia assim: Marcos, há duas palavras que não se falam em medicina, ou em biologia, ou em veterinária. Uma é nunca, outra é sempre. Tudo é relativo. Tudo é relativo. O que eu vejo, Célia, é que os animais têm uma tendência. Dentro da psicanálise, a explicação é sobre a ótica da identificação. Da mesma forma que um filho se identifica com o pai, o animal se identifica com o seu dono. Agora, ele capta também o inconsciente da família, o inconsciente coletivo daquele ambiente. Então, é comum, dentro de uma família, o animal, ele refletir mais ou menos o comportamento de alguém específico. Que vai ser o líder. Que vai ser o líder. Ele considera como líder, normalmente. Ele escolhe alguém. É como se ele se alinhasse energeticamente, magneticamente a essa pessoa. Com alguém, ele escolhe a pessoa. Ele escolhe essa pessoa. É aquilo que a gente fala, que tanto o gato quanto o cachorro, ele escolhe o dono. Né? Ele aquele é o dono, é quem vai alimentar. Geralmente é quem alimenta, quem cuida, quem leva para passear, essas coisas, né? Que ele vai acabar se apegando. É comum ser o cuidador, mas nem sempre. Às vezes a mulher é a cuidadora da casa, é a dona de casa, cuida do animal e ele se identifica com o marido ou com o filho. Né? Tem muito isso que também. Deve ser o dominante ali no ambiente. Há um alinhamento, né, de comportamento, há uma sincronicidade. Tanto que um cachorro que chega para você, um gato, não é acaso. Não existe acaso. Pela psicanálise, tudo acontece de uma forma sincrônica. Eles cruzam o nosso caminho por algum motivo. Exatamente. Não tem fatalidade, não tem casualidade, né? Há sincronismo. Né? Nós atraímos as pessoas em função do nosso sincronismo. Energias, né? Das nossas energias, do nosso magnetismo. Né? Tem uma coisa que eu lembrei agora, eu vi acho que rodando no Facebook, que era assim, um cachorro falando, pensando, né? Como se ele estivesse pensando. Ele me alimenta, ele me dá água, me leva para passear. Ele deve ser Deus. E o gato pensando, né? Ele me alimenta, ele cuida de mim, e ele me dá água. Eu devo ser Deus. Verdade. A posição. Verdade. O gato, ele é independente, ele quer dominar o ambiente e ele faz aquilo que ele quer. Não adianta você pegar um gato e pôr no colo, se ele não quer ficar ali, ele não fica. Né? O cachorro geralmente já fica mais. Mas são características do animal, da espécie, da raça, alguma coisa nesse sentido? Exatamente, são características da espécie ao qual eles pertencem, mas o mais interessante é que tem tutores que atraem cães e tem tutores que atraem gatos. Então tem gente que não gosta de gato, tem gente que adora cachorro, tem gente que odeia cachorro, tem gente que ama gato. Isso está ligado ao perfil do indivíduo. Normalmente as pessoas que têm animais, que têm cães, por exemplo, sem nenhuma crítica nem julgamento, é só uma análise, são pessoas mais carentes, são pessoas que precisam de uma troca maior, né, de carinho, de atenção. Tanto que o cachorro, você chega, ele vem abanando o rabo. O gato não. Os gatos vêm. E eu falar isso agora. Os meus gatos vêm todos. Então, a hora que estou chegando, eles estão todos pertinho da porta, assim, já esperando. Mas os gatos não estão à tua disposição. Não, eles vêm, olham pra minha cara e viram. Eles você chegou? Ai, que legal, vou comer. Vem me dar comida. Exatamente, exatamente. Você chegou, vem pôr comida pra mim que ninguém colocou. Desculpa frustrar você, mas é por interesse. É por interesse, na verdade, né? E o gato é aquilo, não adianta você falar assim, fica no colo, ele não fica. Não fica, ele só fica É a hora que ele aceita o carinho, que se disponibiliza para tal. E dizem, eu não sei, que as pessoas que têm gatos, elas têm uma relação mais interessante com o seu inconsciente. As pessoas que lidam melhor com o seu inconsciente, com a sua individualidade, com a sua solidão, né? São pessoas que estão sempre acompanhadas de si, preenchidas de si. Ok, estou sendo psicanalizada agora pelo Dr. Marcos Fernandes, né, aqui ao vivo. Não, porque o que o senhor descreveu agora, eu sempre falo que eu sou a minha melhor companhia. Eu gosto de estar
sozinha, de estar em casa, lendo um livro, sei lá, limpando um armário, enfim, eu me dou bem comigo mesma, né? Isso. E gosto de gato e gosto de cachorro. Então, e acho que assim, é muito interessante você ter em casa os dois juntos, né? A convivência entre gato e cachorro é interessante de se observar. Né? Em casa, a Mel, que é a cadela, ela fica meio assim com os gatos. Apesar de conviver há muito tempo, né? Ela meio que estranha. Mas é dela, é da natureza dela. Não adianta nem tentar forçar, pôr ela deitada, pôr o gato do lado dela, ela vai levantar e vai embora. Não quer. Perfeito. Eu não quis dizer que quem tem gato é mais evoluído ou menos. São características, são potencialidades, são facilidades que a pessoa traz dos seus temperamentos. Né? Isso não é uma crítica e nem um elogio. São características individuais. Cada um é um. Cada um vai se identificar com um tipo de animal. Né? Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa ansiosa. Se eu tiver um cachorro ansioso, eu fico mais ansioso. E vai deixar ele mais ansioso. E vou deixar mais... É um ciclo. Então o que eu preciso? Eu tenho uma gata. É bacana ter um gato, porque o gato é mais tranquilo, é mais calmo. Me acalma. Entendeu? Me traz esse complemento, né? Consegue mudar a frequência vibratória. Vamos colocar assim, está ansioso, consegue Você imagina baixar. Uma criança hiperativa que tem, sei lá, um beagle, que é um cão de uma raça super hiperativa. A casa pega fogo, entendeu? Difícil. Como é que faz? Complicado, né? Entendeu? Cães se dão muito bem com crianças que têm síndrome de Down, Asperger, outras síndromes autistas, né? E a gente vê muitos vídeos de cães interagindo com crianças assim e acalmando, às vezes, a criança numa crise. Essa semana estava passando, acho que passou na televisão também, um garoto ou uma garota autista que entrou em crise e o cachorro, desesperado, conseguiu acalmar, conseguiu fazer a criança sentar e se acalmar, se tranquilizar. Né? Os cães têm essa capacidade mesmo de perceber isso e eu quero te acalmar, eu quero que você fique tranquilo, não se bate, não faz isso com você. Eles têm mesmo essa atitude? Eles têm. Eu vou só comentar a última pesquisa que saiu, se não me engano, na revista, uma revista científica chamada Science, que diz o seguinte, que quando o dono olha para o cachorro e quando o cachorro olha para o dono, ou seja, quando os olhares se cruzam, há uma liberação de um hormônio no homem chamado ocitocina. Esse hormônio, além de hormônio, ele é um neurotransmissor. Uma pesquisa recente. Uma pesquisa recente, que é a mesma relação quando a mãe olha para o filho. Então a mãe, na medida que ela olha para aquela criança, ela tem esse hormônio liberado. Esse hormônio, ele tem uma série de ações benéficas no organismo. É por isso que as pessoas que têm animais, comprovadamente, têm menos infarto, menos acidente vascular cerebral. Hospital como o Albert Einstein, aqui em São Paulo, considera a possibilidade dos animais visitarem seus tutores no leito. Legal isso. Né? A Unifesp, por exemplo, é uma faculdade que tem lá os animais que fazem a zooterapia, né? que vão até o leito das crianças. Tem ONGs, se eu não me engano, que também criam animais para isso, para visitarem hospitais, para levarem essa energia, né? E uma vez eu perguntei para um médico qual que era melhor, o palhaço, né, os doutores da alegria que iam ali fazem trabalho maravilhoso, trabalho também. fantástico, ou os animais. Esse médico respondeu o seguinte para mim, falou, Marcos, eu acho que é os animais. Porque ainda o palhaço, travestido de palhaço, o olhar é humano, é de piedade, é de compassividade, é de dó. O animal não tem esse sentimento. Não. O animal, ele não importa, ele vai olhar para uma criança sadia ou uma criança doente da mesma forma. Eu não sei, deve ter alguma interação, que agora que a ciência está começando a estudar isso, mas a cultura popular já sabe isso faz tempo. Né? A gente já sabe disso faz muito. Agora, comprovadamente, os animais têm alma. Poxa, gente, eu sei disso a vida inteira. Ou pelo menos a gente, né, tem essa crença a vida inteira. O senhor está, além de médico, veterinário, homeopata, psicanalista. Usa a psicanálise dentro disso, mas o senhor também atende humanos. Não só os animais, principalmente os tutores, né? Exatamente. Você chega, já olha e fala, o problema não é o bichinho, o problema é ele, né? E já consegue estar tratando. E agora vai dar um curso
É isso? Exatamente. Eu sou coordenador de um curso da Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa. Esse curso vai ser aqui em Pinheiros e ele tem a função principal do autoconhecimento. No entanto, para as pessoas que cumprirem todos os requisitos, seja terapia individual, terapia em grupo, integra em monografia, você se torna um psicanalista clínico e pode fazer os seus atendimentos. Interessante, porque eu sempre pensei que precisasse ser o psicólogo ou o médico, né? O médico que acaba se especializando em psiquiatria, né? Eu achei que para ser psicanalista também precisava ser alguma coisa nesse sentido. E Eu não. também. Eu também, antes de fazer o curso, pensava. Mas pela nossa legislação... Deixa eu dar um recado. Pessoal, se vocês quiserem mandar mensagenzinha aqui, pode mandar, tá? Dr. Marcos está aqui para responder para perguntinhas. É que o papo, quando fica muito interessante, eles não mandam pergunta. É verdade. Que legal. Desculpa. Então, eu também achava, mas pela nossa legislação, o psicanalista, o analista, ele não precisa ter a formação em psicologia e não precisa ter a formação em nenhuma área médica específica. É óbvio que o curso, eu acho que a prioridade dele é o autoconhecimento. E foi, no meu caso, uma quebra de paradigma fazer o curso. É um autotratamento. É fantástico. Essa, de fato, é a indicação do curso. Obviamente, tem aquelas pessoas que têm essa ânsia, né, do atendimento. Tem pessoas que já nascem com esse dom. Né? Eu acho que isso é um dom. Né? Não é nenhum curso que vai fazer com que isso ocorra. Né? Eu acho que o curso vai trabalhar, vai aflorar, né? Vai ser um mediador nessa facilidade que a pessoa já traz consigo. Né? Assim também é a medicina veterinária, são os outros profissionais da área de saúde. Sim, às vezes você tem um dom para às vezes nem só para a área de saúde, mas você tem um dom para uma determinada profissão, né? E tem muita gente que às vezes fica segurando aquilo e fala, não, eu queria tanto ser um artista, eu sou um artista, não, mas artista não dá dinheiro. Gente, realiza o sonho. Às vezes, quando vocês menos esperam, o negócio já aconteceu, você já está bem. Não traz muito dinheiro? Tá, pode não trazer muito dinheiro, mas se você sobrevive com isso, você consegue alimentar sua família, consegue se alimentar e ser feliz, né? Eu acho que isso que é o mais importante. O curso, qual é o tempo de duração dele? O curso é de 2 anos, 24 meses, será todas as segundas-feiras das 19 às 22 horas. Ai, que raiva! Eu queria, mas ai, que raiva! Não, mas depois a gente vai conversar. E o curso está aberto a todas as pessoas, né? Veja, um exemplo. No meu caso, eu sou um veterinário clínico de consultório. A psicanálise mudou a forma de atendimento. Sim. Porque agora eu não só olho para o animal, eu olho para o tutor. Isso é tão importante. Esses dias uma fisioterapeuta fez a matrícula com a gente no curso. Eu fico imaginando um fisioterapeuta normal, tratando, cuidando de uma lesão do joelho, fantástico, um grande profissional, etc. Mas eu fico pensando um fisioterapeuta que tem uma formação em psicanálise. O quanto mais humanista esse profissional da área de saúde vai se tornar. Esse agora no acupunturista. E é isso que está faltando para todas as áreas, né? A gente precisa ser mais humano. O olhar holístico, né? Olhar holístico, não se trata doença, se trata o doente, considera o indivíduo como um todo, né? Considera o plano emocional. Platão dizia, né? O maior erro do médico é separar a mente do corpo. Nós não podemos tratar só o corpo físico é um item dessa grande máquina que é o ser humano, ou que seja um animal, né? Nós temos que considerar outros pontos, o sistema emocional, o sistema mental, o sistema espiritual. Alimentação. Que nós podemos considerar como magnetismo, pode ter outro nome. Nós podemos chamar a questão espiritual de metafísica, perfeito. Mas é uma questão de nomenclatura. É só uma questão de nomenclatura, mas terceiro milênio, 2015, nós temos que ter uma outra visão. E a psicanálise, ela vem humanizar as profissões, independente de que seja. Até porque, parafraseando Gandhi, que dizia que a melhora do mundo começa com a tua melhora. Né? Sim, se você consegue mudar você começa a mudar ao redor e exatamente, vai espalhando. Começa por você. Então, se você faz o curso, não precisa ser esse, ou qualquer outro curso, e tem uma autotransformação,
Perfeito. As pessoas que convivem com você, aqui no trabalho, aqui na TV, lá no consultório, elas vão se tornar melhores também, porque você está melhor. Né? O caso mais extremo que o senhor já pegou animal, com relação ao animal, teve algum caso que o senhor falou, nossa, esse não tem como cuidar, levando pela psicanálise e pela homeopatia, e teve que abrir mão? Existem esses casos? Existem. A homeopatia não resolve tudo. É uma terapêutica fantástica que tem as suas indicações. Aliás, eu não tenho nada contra nenhuma terapêutica. Com a própria alopatia, antibióticos, anti-inflamatórios, eu uso pouco, cada vez menos. Analgésicos, mas faço uso deles. Isso é uma coisa extrema. Porque uma coisa, o animal, extrema. O principal papel do médico é no alívio da dor desse paciente. Independente da técnica que ele usa. É óbvio que eu tenho uma tendência a ir para a terapia holística, mas não quer dizer que eu não prescreva um bom analgésico num pós-operatório, num animal que está em sofrimento. A prioridade é o bem-estar do animal. O animal está com dor de ouvido, dor de dente, não tem como. Você tem que... Não tem como. Porque a homeopatia ela vai fazer o efeito, mas ela é paulatinamente, né? Ela não é uma coisa... Eles reagem reagem mais rápido do que o ser humano. Os animais reagem mais rápido que o ser humano, mas não é, por exemplo, para uma dor de ouvido. Né? Pode ser ali na frente, mas a questão ali é acabar com a dor naquele momento, ou aliviar o sofrimento naquele momento. Sem dúvida. Talvez num quadro agudo a gente retire a dor e o sofrimento do animal com a alopatia e depois numa outra situação. Embora há casos em que o animal está numa situação crítica, a gente tem umas técnicas de usar homeopatia a cada 5 minutos, 10 minutos, e com isso em 2, 3 horas a gente consegue alivia aliviar também. A homeopatia surpreende muito, né? Então, cada caso é um caso. Agora, você falou de casos graves, né? Por exemplo, uma vez eu atendi um papagaio que ele comeu a própria perna e chegou sangrando no consultório. Esse é um quadro psiquiátrico chamado automutilação. Isso é motivado por uma série de coisas, entre eles o estresse. O animal vivia na natureza, ele foi pego, aprisionado, encarcerado, né? Privado da luz do sol, da reprodução, de uma nutrição adequada, de ambiente adequado. Esse animal... Para bel prazer do ser humano que queria ter ele ali por perto. Exatamente. Desenvolveu um quadro psiquiátrico. Então, eu lido com esses casos graves, né? E aí são casos complexos mesmo, porque o que vai fazer? O problema do animal está no seu próprio encarceramento. É lógico que a gente vai usar medicamentos que atenuam, que minimizam essa situação, mas complicado. Eu queria mostrar o flyer do curso que o Dr. Marcos organizou, está organizando, curso de formação em psicanálise integrativa. Começa agora no fim do mês, né, dia 29. O local, Rua dos Pinheiros, 610 Pinheiros, aqui pertinho da TV, ao lado do metrô Fradique Coutinho, 24 meses, das 19 às 22, toda segunda-feira. Infelizmente eu não consigo fazer porque eu estou aqui apresentando o talk show, né? Mas enfim. E o senhor organizou, o senhor que está ministrando esse curso. Na verdade... Pensamento é o ensaio da ação. Pois Freud. Maravilhoso. É o nosso grande mestre, né? Eu tenho 2 grandes referências na psicanálise. Um é Freud, Sigmund Freud, né? Que foi o fundador, o descobridor do inconsciente, e Carl Jung, né? Que são os dois mestres. São os mestres que vêm trazer a questão do inconsciente coletivo, que vem dar um novo olhar para a psicanálise, talvez um olhar mais holístico, digamos assim, né? Mas enfim, eu não ministro o curso, eu só coordeno o curso. Toda a grade, todos os professores, toda a questão pedagógica é pela Sociedade Brasileira de Psicanálise Integrativa, através da psicanalista Fátima Mora, que é uma grande psicanalista aqui em São Paulo, né, já 40 anos de psicanálise, tem uma grande experiência. Claro, não só em psicanálise, mas em docência, em cursos, em formação de psicanalistas. Né? Doutor Marcos, a gente está terminando aqui o nosso papo. Eu queria agradecer muito. Deve ter passado aqui embaixo os contatos do senhor, deve ter passado aí o site, tem os contatos, telefone, e-mail, quem quiser. Quer aprender um pouco mais sobre si mesmo?
vai fazer o curso. Eu, sinceramente, faria se eu não tivesse o compromisso toda segunda-feira de estar aqui com vocês apresentando o talk show e trazendo pautas interessantes, como a do Dr. Marcos Fernandes. Mas vai lá, eu acho que vale a pena, pelo menos, pesquisa um pouquinho, né? E aí depois pensa e fala, será que vale a pena? Eu acho que vale. Vale a pena investir, é um investimento que vai para toda a vida. São 2 anos aí, toda segunda-feira, durante 3 horinhas, né? Das 19 às 22. 3 horinhas. 3 horinhas, né? Você vai lá toda segunda-feira. Acho que vale a pena. Eu faria. Pena que não dá. Doutor Marcos, muito obrigada Eu que pela agradeço. sua presença. Gente, Talk Show fica por aqui. Semana que vem tem mais. Beijo pra vocês.